Era uma vez, numa cidade chamada Belém, um tempo em que o povo de Israel precisava de um novo líder. O profeta Samuel, um homem sábio que falava com Deus, foi até a casa de um senhor chamado Jessé. Jessé tinha vários filhos fortes e bonitos, e Samuel pensou: um deles deve ser o novo rei. Mas Deus disse a Samuel que nenhum deles era o escolhido. Então, Samuel perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé, meio sem dar muita importância, disse: tenho o caçula, o Davi, mas ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Davi era jovem, ruivo, e não parecia um guerreiro. Mas quando ele chegou, Deus disse a Samuel: é este. Samuel pegou um óleo especial e derramou na cabeça de Davi, ungindo-o como o futuro rei de Israel. Davi sentiu algo especial, como se a força de Deus tivesse vindo sobre ele. Ele voltou para as ovelhas, mas agora com um segredo e um grande destino pela frente. O rei daquela época se chamava Saul, e ele estava com um problema sério. Um espírito de tristeza o atormentava e o deixava muito irritado. Seus ajudantes sugeriram que uma boa música poderia acalmá-lo. Alguém se lembrou de Davi, que era um pastor, mas também tocava harpa como ninguém. Assim, o jovem Davi foi levado ao palácio. Quando ele começou a tocar sua harpa, uma melodia suave e bonita, a tristeza de Saul ia embora. Era como mágica. Saul ficou impressionado e gostou tanto de Davi que o quis por perto o tempo todo, fazendo dele seu ajudante e músico pessoal. Davi e Saul começaram uma amizade, mas o destino deles ainda traria muitas reviravoltas. Um dia, o exército de Israel estava em guerra contra os filisteus. Do lado dos filisteus, havia um guerreiro enorme, um verdadeiro monstro chamado Golias. Ele era tão grande e forte que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Todos tremiam de medo, inclusive o rei Saul. Davi foi ao campo de batalha levar comida para seus irmãos. Quando ele ouviu Golias rindo e desafiando o povo de Deus, Davi ficou muito bravo. Como eles podem insultar o nosso Deus assim? Ele pensou. Ele se ofereceu para lutar contra o gigante. Ninguém acreditou, afinal Davi era só um jovem pastor, sem armadura de guerreiro. Mas Davi disse: Deus me ajudou a proteger minhas ovelhas de leões e ursos. Ele também vai me ajudar contra esse gigante. Ele pegou sua funda, uma espécie de estilingue, e 5 pedras lisas. Golias riu dele, mas Davi não se intimidou. Ele correu em direção ao gigante e, com um único arremesso certeiro, a pedra atingiu a testa de Golias, que caiu no chão como uma árvore cortada. Davi então pegou a espada do próprio gigante e o venceu. A vitória de Davi sobre Golias foi um momento incrível de coragem e fé, e fez dele um verdadeiro herói para todo Israel. Depois daquela vitória, Davi se tornou muito popular. As pessoas cantavam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Essa fama, infelizmente, deixou o rei Saul com muita inveja e medo. Saul, que antes gostava de Davi, começou a querer matá-lo. Ele até tentou atirar uma lança em Davi algumas vezes. Mas Davi tinha um amigo muito especial, Jonatas, o filho de Saul. Jonatas e Davi se tornaram melhores amigos, mais do que irmãos, e fizeram um pacto de amizade que duraria para sempre. Jonatas ajudou Davi a fugir das armadilhas de seu próprio pai. Por muito tempo, Davi viveu como um fugitivo, escondendo-se em cavernas e desertos. Ele reuniu um grupo de homens que também estavam com problemas, e eles se tornaram seus fiéis seguidores. Mesmo sendo perseguido, Davi nunca levantou a mão contra Saul, pois Saul era o rei ungido por Deus. Uma vez, ele teve a chance de matar Saul, mas só cortou um pedaço da capa do rei, mostrando que podia tê-lo machucado, mas escolheu não fazê-lo. A guerra continuava. Um dia, as notícias mais tristes chegaram a Davi. O rei Saul e seu querido amigo Jonatas tinham morrido em uma batalha contra os filisteus. Davi ficou muito, muito triste. Ele chorou e lamentou a perda dos dois.
mostrando que, apesar de tudo, ele respeitava Saul e amava Jonatas. Depois disso, Davi foi para uma cidade chamada Hebrom. Lá, o povo da tribo de Judá o ungiu como rei. Mas Israel ainda estava dividido. Uma parte seguia Davi e outra parte seguia o filho de Saul, Isbosete. Depois de um tempo, Isbosete e seu comandante também morreram. Então, finalmente, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e o coroaram rei sobre toda a nação. Assim, Davi começou seu reinado sobre um Israel unido. Davi, agora rei de todo Israel, tinha um objetivo: conquistar a cidade de Jerusalém, que ainda era controlada por um povo chamado Jebuseus. Ele conseguiu. Davi e seus homens capturaram a cidade e a transformaram na capital do seu reino, chamando-a de Cidade de Davi. Mas Davi queria que Jerusalém fosse mais do que apenas uma capital política. Ele queria que fosse também um centro espiritual. Por isso, ele decidiu trazer a Arca da Aliança, que era um símbolo sagrado da presença de Deus, para Jerusalém. Foi uma procissão enorme, com muita música e dança. Davi estava tão feliz que dançou e pulou com todas as suas forças diante de Deus. Ele queria que Deus estivesse no centro de seu reino. Davi estava no auge de seu poder e glória. Era um rei amado, corajoso e vitorioso. Mas foi nesse momento de sucesso que ele cometeu um grande erro. Um dia, do telhado de seu palácio, Davi viu uma mulher muito bonita se banhando. O nome dela era Batseba. Davi se apaixonou por ela, mesmo sabendo que ela era casada. Ele a trouxe para o palácio e cometeu um pecado grave. Para piorar a situação, Batseba ficou grávida. O marido dela, Urias, era um soldado fiel de Davi que estava na guerra. Para esconder seu erro, Davi mandou que Urias fosse colocado no lugar mais perigoso da batalha, onde ele certamente morreria. E foi o que aconteceu. Deus ficou muito chateado com Davi. O profeta Natã foi até ele e contou uma história sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um pobre. Davi ficou indignado e disse que o homem rico deveria ser punido. Foi aí que Natã apontou o dedo para Davi e disse: "Você é esse homem." Davi percebeu seu erro, se arrependeu de verdade e pediu perdão a Deus. Deus o perdoou, mas disse que as consequências de seus atos trariam problemas para sua própria família. E as consequências vieram. A família de Davi começou a ter problemas. Seu filho Aminon fez algo muito ruim com sua irmã Tamar. E outro filho, Absalão, que era muito bonito e charmoso, ficou com raiva e se vingou de Aminon, matando-o. Depois de um tempo, Absalão começou a enganar o povo e a roubar o coração deles. Ele queria ser rei no lugar de Davi. Assim, Absalão começou uma rebelião contra seu próprio pai. Para evitar uma guerra dentro de Jerusalém, Davi fugiu da cidade com seus servos fiéis. Aconteceu uma batalha. Davi pediu aos seus homens para não machucarem Absalão. Mas, na batalha, o cabelo longo de Absalão ficou preso em uma árvore, e os soldados de Davi o encontraram. Mesmo com o pedido do rei, Joabe, o chefe do exército de Davi, matou Absalão. Quando Davi soube da morte de seu filho, ele chorou muito, com uma dor imensa no coração. Foi um período muito triste para o rei. Depois de tudo isso, Davi voltou a Jerusalém, mas já estava mais velho e cansado. Ele havia passado por muitas lutas, muitas alegrias e muitas tristezas. Mesmo com seus erros, Davi sempre se arrependeu e buscou a Deus de coração. Por isso, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Antes de morrer, Davi chamou seu filho Salomão, que seria o próximo rei. Ele deu conselhos a Salomão, dizendo para ele sempre obedecer a Deus e construir um templo grandioso para ele. Davi sabia que o mais importante era manter o coração em Deus. Então, Davi morreu em paz, depois de um reinado longo e cheio de acontecimentos. Ele foi um rei corajoso, um guerreiro,
um músico, um poeta e um líder que uniu Israel. A história de Davi nos ensina que, mesmo as pessoas mais especiais, podem cometer erros, mas o importante é o arrependimento e a fé em Deus. E o mais legal é que a família de Davi continuou reinando e séculos depois, Jesus, o Salvador, viria dessa mesma família. E aí, o que vocês acharam da história do pastor que virou rei? Tem alguma parte que vocês gostaram mais?